Hoje tivemos aí a convocação da seleção brasileira, Fabrício Bruno e Caio Jorge, convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. O Cruzeiro tinha mais dois aí na pré-lista, né? O Kaique e o Matheus Pereira. Eu sei que, eu até postei isso no Twitter, né? A gente como cruzeirense, né? Não quero ninguém na seleção, isso e aquilo. Mas, faltando aí menos de um ano para a Copa, né? O que isso representa para esses atletas? Essa é a primeira lista do Carleto, né? Para valer mesmo. Convoca 4 zagueiros, 3 que estão na Europa e o Fabrício Bruno. Deixa a dupla do Flamengo de fora. E o Caio Jorge pela primeira vez e bastante elogiado ainda pelo técnico na entrevista. Eu acho que não tem motivação maior para esses dois aí e para outros também que querem estar na lista aí. Pô, quem não quer jogar uma Copa do Mundo, né? E tá faltando pouco, né? Acho que depois tem mais 3 convocações só. Então, eu acho que é um momento especial e eles não vão atrapalhar. Penso que vão estar no dia 11 normalmente aí na Copa do Brasil, né? Pode começar, Fabrício. Não, eu também acho, cara, super motivador para o atleta ser convocado, ainda mais perto de uma Copa do Mundo. Pô, cara, a gente como cruzeirense, a gente quer, né, os caras inteiros, porque a gente pensa, pô, chega lá, de repente vai jogar os 90 minutos e tal. Cara, mas não pode a gente ser tão egoísta desse jeito também, né? E é uma coisa que, cara, é raro o jogador que vai lá e volta empolgado demais, se achando pra caramba. E esses dois tá na cara aí que não são assim. O Fabrício Bruno super centrado, sabe? O Caio Jorge numa fase. O Caio Jorge, pô, atacante, quanto mais empolgado, para eles é melhor ainda, sabe? E, pô, além de motivar o grupo, cara, os caras estão olhando para cá também. Pô, de repente, na próxima eu consigo ir também. Matheus Pereira tá jogando bem, Fulano tá jogando bem, o Willian já teve lá, tá entendendo? Eu acho que é só coisa positiva aí, cara. Me preocupa um pouco, tá, Fabrício? Só porque o último jogo, o Brasil não vai. Obviamente, né, os jogadores querem mostrar serviço, e eu acredito que no caso desses dois, mais ainda. Mas, assim, o Brasil não se preocupa tanto em relação à classificação para a Copa, né? E vai chegar para enfrentar a Bolívia no último jogo, lá no estádio, 4.150 metros de altitude. E eu acho que talvez esse seja o jogo em que aconteça a maior chance de rodagem de elenco. E nessa eu acho que pode jogar Caio Jorge e Fabrício Bruno. E aí só me preocupa isso, tá? Porque é um jogo em que a Bolívia vai entrar muito afim, porque a Bolívia tá brigando por essa última vaga. Ela vai entrar levando a sério, dando porrada, querendo ganhar. E além da altitude, nessa pode ser que seja o jogo em que entre e ganhe mais minutos Caio Jorge e Fabrício Bruno. É a única coisa que me preocupa. A convocação em si, pô. Se jogar pouco já é complicado na altitude, né? Se 4.150. Lá no El Alto. Então, assim, mas assim, a convocação, pô, merecido demais e faltou, né? E aqui, faltou, né? Faltou, porque tá merecendo também. Convenhamos, né? Paquetá é sacanagem, né? Porra, não dá, velho. Nossa. Assim, o Caio Jorge chega a ser realmente muito emocionante, né? Quem acompanhou as postagens. É uma história, né? É a trilha do herói, né? O cara passando pela cirurgia, tem até lá na postagem que ele fez, o Ronaldo Fenômeno mandando para ele a mensagem de apoio, mostrando as 2 cicatrizes lá no joelho, aí a recuperação, a chegada aqui. Cara, então, assim, realmente esse cara tá explodindo, né? Ele coloca, e no final desse vídeo é muito legal, ele coloca ali com a família, né? Assistindo o momento da convocação, e quando sai o nome dele, quantas emoções, né? O que esse cara, o Fabrício tem noção disso, o atleta que foi, do que esse cara fez, principalmente depois de uma trajetória, de uma recuperação complicada, de uma cirurgia mais complicada ainda, até esse momento de hoje, o campeonato que ele vem fazendo, expectativa que vai gerando, enfim, é muito merecido também o Fabrício Bruno. Eu vi uma turma aí torcendo o nariz, Fabrício Bruno, porque o Fabrício Bruno, ele joga dentro de campo, ele não fica se autopromovendo em rede social, ele não fica se autopromovendo em microfone, não, ele vai dentro do campo e
silenciosamente joga e joga novamente. Então, assim, eu não entendo por que o estardalhaço, né? Com sinceridade. Eu vi um determinado Fabrício Bruno, parecendo que estamos falando o quê? Não um zagueiro argentino, não, viu, gente? É um zagueiro brasileiro que está fazendo um excelente campeonato brasileiro. Um excelente campeonato brasileiro. O Fabrício sempre chama atenção nos nossos dias de jogo KTO, quando ele está lá no estúdio, falando, cara, os caras desistem de ir para o 1 contra 1 quando vem que é o Fabrício Bruno chegando, e chega de uma forma muito tranquila. Claro que não é só isso, ele melhorou demais com o Jardim, a capacidade que, de acordo com o Felipe Luiz, fez com que ele saísse do Flamengo, que é a tal saída de bola. O Fabrício Bruno tem melhorado sensivelmente desde que o Jardim se tornou técnico, e que grande dia para ele, né? Ele sai de reserva do Flamengo, por conta do entendimento do técnico, até pegando um gancho naquilo que o Jardim falou, né? Eu acho que o Felipe Luiz não achava ele um jogador ruim, mas entendia que característica para o time dele ele seria menos utilizado. Ele vem para o Cruzeiro e aí, numa convocação, simplesmente ele está à frente dos 2 zagueiros do Flamengo, é o único zagueiro atuando no Brasil a ser convocado. Claro, o Cruzeiro precisa de se cercar para fazer com que esses caras voltem da melhor forma lá de El Alto, né? Não é em La Paz, lembrando, é além de La Paz, né? Se subir mais uns 250 metros, a gente cumprimenta Deus, né? Porque eu imagino, acima de La Paz, você já vê Deus de perto, assim, né? De tão alto que é. Segundo mais alto do mundo, Valu. Segundo mais alto do mundo. Pois é uma loucura. Mas como disse bem o Fabrício, não dá para ser tão egoísta a esse ponto. E acho que esses caras já vão entrar, não com a postura de arrogância, né? Mas, pô, entrar em campo depois de uma convocação deve ser uma baita moral. E é isso, muito feliz pelos atletas. Isso aí só ficou assustado a turma da franga presa aí, mano. Que aí eles vivem no mundo deles lá, entendeu? Que acha que o marqueteiro lá é o melhor do mundo. Tem um outro pessoal que também não ficou assustado, Fabrício. É o pessoal que não assiste jogo do Cruzeiro. Que tem muita gente ainda, sabe, na imprensa. Os caras não vê jogo, gente. É isso. Tem muito comentarista de melhor momentos aí que não vê, por exemplo, as coberturas que o Fabrício Bruno faz, o quanto ele é importante, inclusive, para o sistema do Cruzeiro, demais, né? A forma como a presença dele ali, os caras sabem que, por exemplo, o lateral direito, seja o Fagner, seja o William, sabe que eventualmente, se for para corrida ali, o Fabrício Bruno vai cobrir, velho. Ele vai chegar a tempo ali. Então, assim, é um jogador que mereceu demais. Eu acho que o Léo Ortiz do Flamengo também é um baita zagueiro, também poderia ter sido chamado, mas falar que o Fabrício Bruno não merece é loucura. Eu falei isso hoje, não sei se foi hoje. Aí os caras pegam aquele lance do Neymar lá, que praticamente ele escorregou e saiu pro lado errado, o Neymar escorregou ele. Ô, Caramujo, não sei se eu falei esse trem aí, que você falou hoje de manhã, ou se foi ontem lá no aquário. Bicho, como... É uma vergonha, cara, você pensar, o Cruzeiro hoje está disputando ali pau a pau com Flamengo e Palmeiras, né? E os comentaristas hoje, da Rio e São Paulo, eles são comentaristas de melhores momentos, cara. Isso é terrível, velho. Você vê que os caras não vê jogo. Aí levantam umas polêmicas mais nada a ver. Gabigol, você falando aí, Fabrício Bruno, Caio Jorge. Cara, que momento terrível, viu? Que triste. É triste ver isso. Não comenta, velho, sabe? Sei lá, não fala. Ganhou. E é muita preguiça, né? Porque, assim, não é que nós estamos falando aqui de, sei lá, jogos pouco relevantes. Pô, o Cruzeiro jogou contra o Inter, por exemplo. Um baita jogo, cara. E não estava tendo nada no horário, né? Não estava tendo nada. Jogo isolado. O último jogo, Mirassol e Cruzeiro, foi o único jogo na rodada também, jogo de segunda. Não é que o cara, tava trabalhando em outro jogo, então eu não pude assistir. Não. Até porque o Prime, por exemplo, ele tá escolhendo o jogo do Cruzeiro quase toda rodada, né? Tipo, toda semana que pode, eles estão escolhendo o jogo do Cruzeiro. Eu acho que a gente deve dar uma audiência monstra lá pro pessoal, viu, da Amazon, que eles estão sempre preferindo jogo nosso para transmissão. Então, assim, galera, é isso, sabe? Tem muita gente que realmente não vê, e aí fala, nossa, o Caio Jorge não tem como não ver, porque ele é o líder da artilharia, né? 15 gols no campeonato, aí o pessoal olha e fala assim, esse menino aí parece que ele faz gol mesmo, né? Aí tudo bem. Mas, pô, o pessoal questiona... Uma pergunta do repórter lá na coletiva pro Ancelotti lá. Qual as características deles? O cara já meteu gol, filho. Gol. Vamos ver aí, não?
20 mas jogos. o detalhe é que o Caio, ele não é só faz gol, velho. Se tem uma Participa coisa também, que assistência. exato. Pô, recompõe Primeiro combate. taticamente. Porra, tá doido, cara. Cara, segundo tempo, ele dá um pique como se ele fosse fazer o gol, só que ele tá voltando, meu irmão, pra roubar a bola. Sim. Não, e é isso, inclusive, que faz com que ele tenha ganhado a posição de titular, né? Que ele ganhou a posição de titular por essa entrega sem bola, pressionar zagueiro e tudo mais. O Ataque de pessoal viu, espaço gente. pela É esquerda, chato pela jogar direita. contra o Caio Jorge. O Valu falou muito bem da coisa de observar o posicionamento do zagueiro. Assim, eu acho que ele é um jogador que ele amadureceu muito, que a passagem dele na Itália não foi boa, né? Porque teve lesão, ele jogou pouco, mas é aquele negócio que ele aprendeu muito da parte tática do jogo. Que ele é um jogador muito mais completo do que ele era quando ele saiu do Santos, que ele já fazia uns golzinhos, mas aqui no Cruzeiro, por exemplo, ele já fez mais gols esse ano do que ele tinha na carreira anteriormente. Acho que ele já meio que dobrou os números aí, né? Tá fazendo realmente uma grande temporada e não tinha atacante que merecia mais a convocação que ele, viu? Honestamente, acho que se tivesse que sair algum dos 3 centroavantes aqui, ali seria até o Richarlison, não seria ele, né? O Caio merecia demais essa chamada. Eu só tô torcendo para ele não jogar os 90 na Bolívia, viu? Porque aí é dose, né? Ele e o Fabrício ali, a gente precisa desses caras pro clássico.